Sexto ano, agora nós iremos concluir a nossa correção dos exercícios sobre operações matemáticas. Nosso próximo exercício, página 71, número 108. Utilizando as propriedades e reduza a uma só potência. Nós temos que utilizar as propriedades da potência e reduzir os exercícios a uma única potência. Ele nem pediu para resolver o exercício, somente para reduzir a uma única potência. Vamos relembrar o que é potência. Potência é quando eu tenho um valor e esse valor tem um expoente. Esse valor nós chamamos de base e o expoente é o menorzinho que fica em cima. O valor ele vai ser multiplicado, a base vai ser multiplicada o número de vezes que o expoente desejar. Então, no nosso exemplo A, nós temos que a base é 2, o expoente é 3. Nós temos que a base é 2 e o expoente é 4. Então, a base, ou seja, o 2, eu teria que multiplicar ele 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. E também eu deveria fazer no 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Correto? Mas ele quer apenas que aplique a propriedade. A propriedade, quando você está multiplicando bases iguais, repete a base e soma os expoentes. E quando você está dividindo, repete a base e subtrai os expoentes. Então, ó, na letra A, nós temos que a base é 2, repete o 2, o expoente é 3 e 4, você vai somar 3 mais 4, 7. Portanto, você vai ter que o número vai ser 2 elevado a 7. Na letra B, nós temos que a base é 10. E cada base tem o seu expoente. Então, nós temos 10 elevado à quinta potência, nós temos 10 elevado ao cubo e 10 elevado ao quadrado. Então, como a base é tudo 10, nós vamos repetir o 10. E agora nós iremos somar os expoentes. Nós vamos somar 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Portanto, nós temos 10 elevado a 10. No nosso próximo exercício, a letra C, nós temos que a base é a letra A. E a essa base foi colocado alguns expoentes. Então, tá A elevado à quarta potência, A elevado à terceira potência, A elevado à segunda potência e o A elevado a 1. Eu vou repetir a base, porque a base é A, e eu vou somar 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Portanto, eu tenho que a base é A e o expoente é 10. Na letra D, eu tenho parênteses. Então, pelas regras da expressão numérica, primeiro nós resolvemos o que está dentro do parênteses e depois nós resolvemos o restante. Dentro do parênteses, nós temos uma multiplicação. Nós temos 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Então, nós temos duas potências, a base sendo 5 e os expoentes sendo 4 e 2. Eu vou repetir a base, 5, e eu vou somar os expoentes. 4 mais 2, 6. Portanto, dentro do parênteses, nós vamos ter 5 elevado a 6. E eu vou repetir, dividido por 5 elevado a 3. Agora, eu tenho uma divisão. Se na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão nós subtraímos. Vamos, portanto, subtrair 6 menos 3 e repetir a base, que é o número 5. 6 menos 3 é 3, então nós vamos ficar com 5 elevado a 3. Letra E, nós temos 8 elevado à quarta potência, dividido por 8 elevado ao quadrado. A base é igual, o número da base é 8, então nós vamos repetir o 8 e vamos fazer a operação com o expoente. 4 menos 2, 2. Portanto, nós temos 8 elevado ao quadrado. Nosso próximo exercício, na página 71, número 109. Transforme uma só potência. Eu tenho uma potência e essa potência está entre parênteses e ela tem uma outra potência do lado de fora. Então, se na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão nós subtraímos os expoentes, na potência da potência nós multiplicamos os expoentes. Então, nós temos que a base é 2,
2 está elevado a 3 e 3 está elevado a 4. Portanto, nós repetimos a base, que é 2, e multiplicamos 3 vezes 4, 12. Portanto, nós vamos ter 2 elevado a 12. Na letra B, nós temos que a base é 2, o 2 está elevado, o A é a base, o A está elevado a 2 e o 2 elevado a 3. Vamos repetir a base, que é a A, e vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. Portanto, nós temos o A elevado à sexta potência. Nós temos na letra C o 3 está elevado a 9 e o 9 elevado a 2. Nós vamos repetir a base, que é 3, e vamos multiplicar. 9 vezes 2, 18. Então, nós vamos ter 3 elevado a 18. Letra D, nós temos a base, que é 5, o 5 está elevado a 2 e o 2 elevado a 7. Então, nós vamos repetir a base, que é 5, e vamos multiplicar. 2 vezes 7, 14. Portanto, nós vamos ter 5 elevado a 14. Na letra E, nós temos 10 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 5. Então, nós temos que multiplicar os valores. Vamos multiplicar o 2 vezes o 3 vezes o 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Portanto, nós temos 10 elevado a 30. Nosso próximo exercício, página 72, número 110. Calcule A mais B, sabendo que A é igual a 3 elevado a 2 elevado a 3 e B é 5 elevado a 2 elevado a 2. Vamos observar que o A, ele não tem o parênteses. Já o B, ele tem o parênteses. Então, são regras diferentes. Então, o A, ele está dizendo o quê? Que o 2, ele está elevado, o 3 é a nossa base, e essa base está elevada a 2. Já que no expoente, nós temos que a nossa base é 2 e o 2 está elevado a 3. Isso quer dizer o quê? Que o 2 deve ser multiplicado 3 vezes. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. Repetir a nossa base, que é o 2, 3 vezes. O 2, 1, 2, 3. E nós vamos resolver isso aqui primeiro. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, na verdade, nós temos 3 elevado a 8. O que é 3 elevado a 8? É o 3, nossa base, multiplicado 8 vezes, correto? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu repeti o 3 8 vezes. E agora nós iremos multiplicar esses números. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 720. 720 vezes 3, 2.187. 2.187 vezes 3, 6.561. Então, eu multipliquei o 3 8 vezes por ele mesmo. Já o B tem o parênteses. Então, indica que esse 2 deve ser multiplicado por esse 2. Então, nós temos que o 5 é 2 vezes 2. Então, o 5 é elevado a 4. O 5, ele é a base. Então, eu vou repetir essa base, que é o 5, 4 vezes, que é o expoente. Então, 1, 2, 3, 4. E eu vou multiplicar esses valores. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. Agora, nós vamos voltar à pergunta e ver exatamente o que ele quer. Calcule A mais B. O A, nós descobrimos que ele vale 6.561. O B, nós descobrimos que ele vale 625. Então, nós temos que somar 6.561 mais 625. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 5 mais 6, 11. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Então, nós temos um total de 7.186. E nós vamos para o nosso próximo exercício.
Nosso próximo exercício, da página 72, número 11, pede para utilizar a propriedade distributiva e realizar os cálculos do exercício. Eu tenho, portanto, que a base é 2 vezes 3 vezes 4 e o nosso expoente é o número 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. A nossa base é o 2 e eu devo multiplicá-lo duas vezes. Então, é 2 vezes 2. A nossa base é o 3, eu devo multiplicá-lo duas vezes. 3 vezes 3. A nossa base é 4 e eu devo multiplicá-la duas vezes. 4 vezes 4. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. 4 vezes 9, 36. E 36 vezes 16? 6 vezes 6, 36. Escreve 6 e sobe 3. 3 vezes 6, 18. 18 mais 3, 21. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. E agora nós somamos. Repete o 6. 1 mais 6, 7. 2 mais 3, 5. Então, nós temos 576. Na letra B, nós temos a base 5 vezes 2 vezes 3 e o expoente é o número 3. Então, fica 5 elevado a 3, 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. 5 é a base e o expoente é 3, então repetiu 5 3 vezes. O mesmo se faz com o 2, repete ele 3 vezes. E o 3 também repete 3 vezes. E nós realizamos os cálculos a partir daí. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora nós devemos multiplicar o 125 por 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. 16 mais o 4, 20. Sobe 2 e deixa o 0. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Então, nós temos 1.000 multiplicado por 27. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E agora nós somamos. Repete o 0, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 7, 0, 7. E repete o 2. Portanto, nós temos 27.000. Letra C, nós temos 5 vezes 4. O 4 já tem uma potência, a potência dele é 2. E também tem uma potência fora do parênteses, que é o número 2. Então, ó, o 5 elevado a 2 e o 4, como eu tenho esses dois valores de potência e eles estão separados por um parênteses, então nós iremos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Isso significa que nós temos 5 elevado a 2 multiplicado por 4 elevado a 4. 5 elevado a 2 é o mesmo que 5 vezes 5. E 4 elevado a 4 é o 4, 4 vezes. Eu devo multiplicá-lo 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E 25 vezes 256, 6.400. Nosso próximo exercício, página 72, número 13. Determine os seguintes quocientes. Ou seja, nós vamos utilizar aquela propriedade que diz que quando eu tenho bases iguais no expoente, eu vou subtrair os expoentes da potência. Então, eu tenho que o valor é 2 elevado a 8, dividido por 2 elevado a 5. Então, a base é o número 2, repete, e você faz 8 menos 5, 3. E o que é o 2 elevado a 3? É o 2 multiplicado 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Na letra B, nós temos 2 elevado a 8 dividido por 2.
Quando não tiver um expoente, você vai considerá-lo como sendo 1. Então, é o expoente 1. Então, vai ficar, repete o 2, que é a base, 8 menos 1, 7. Então, eu tenho que repetir o 2 7 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou efetuar o cálculo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Letra C, nós temos o 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 8. Nossa base é o número 2, portanto, nós vamos repeti-lo. E vamos fazer a conta de subtração. 8 menos 8, 0. Lá nas regras de potência, nós falamos para vocês que qualquer valor elevado a 0 é sempre 1, exceto o 0. Então, o 2 elevado a 0 é 1. Letra D. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 7. Eu vou repetir a base, que é o número 2, e eu vou fazer 8 menos 7. 8 menos 7, 1. Lembrando, quando eu tenho um expoente e ele é 1, não tem a necessidade dele aparecer. Então, 2 elevado a 1 é o mesmo que apenas 2. A letra E, nós temos o 4 elevado a 4, o A elevado a 4 dividido pelo A elevado a 2. Eu vou repetir a base, que é A, e vou fazer a conta. 4 menos 2, 2. O que é uma letra ou um valor elevado ao quadrado? É essa base multiplicada 2 vezes. Então, é o A vezes o A. Nosso próximo exercício, página 74, número 116. O exercício diz: observa a raiz. Raiz quinta de 32 igual a 2. E responda. Letra A. Que operação efetuamos? Essa operação que tem este símbolo, nós chamamos de radiciação. Letra B. Qual é o índice da raiz? O índice é o valor que aparece junto do símbolo, correto? Então, é o 5. Lembrando que quando eu tenho uma raiz e esse índice é o número 2, ele não tem a necessidade de aparecer. Então, o índice é 5. Letra C. Qual é o radicando? O radicando é o número que eu quero, no caso, o 32. E quem é a raiz? A raiz é o valor. A raiz é 2. Por que a raiz quinta de 32 é 2? Porque o 2 multiplicado 5 vezes é 32. Então, ó, o 2, se você multiplicar ele 5 vezes, eu vou ter 32. Próximo exercício, página 74, número 17. Resolva os radicais abaixo. Quando eu tenho o símbolo de raiz e ele não tem um número dentro dele, ele não tem um índice, você considera esse número como índice 2. E eu tenho que pensar em um número que quando eu multiplico 2 vezes, ele é 64. Então, resposta número 8. Por quê? 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 100. Eu preciso lembrar que aqui, quando não tem índice, é o 2. Então, eu preciso de um número que, quando eu multiplicar ele 2 vezes, eu vou ter a resposta como 100. Número 10. Porque 10 vezes 10, 100. Raiz terceira de 8. Agora, o índice já é 3. Eu preciso pensar em um número que, quando eu multiplicar ele 3 vezes, a resposta será 8. Esse número é o número 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A raiz terceira de 125. O mesmo procedimento, eu preciso pensar em um número que, quando eu multiplicar ele 3 vezes, a resposta será 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a raiz terceira de 125, 5. Letra E. A raiz terceira de 1000. Eu preciso pensar em um número que, quando eu multiplicar ele 3 vezes, a resposta será 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Portanto, a raiz terceira de 1000, 10.
Nosso próximo exercício, página 74, número 18. Calcule as raízes quadradas. Então, eu sempre vou pensar, quando for raiz quadrada, em dois números multiplicados, que é o número que está dentro do nosso radicando. Então, eu preciso de dois números multiplicados que seja 81. O número é o 9. 9 vezes 9, 81. Eu preciso de dois números que, quando multiplicado, seja 5. A raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 2.500. Eu preciso pensar em dois números que, quando eu multiplicar, seja 2.500. O número é 50. 50 vezes 50, 2.500. Raiz quadrada de 169. Eu preciso pensar em dois números que, quando multiplicados, seja número 13. Seja o número 169. O número é 13. 13 vezes 13, 169. Raiz quadrada de 1024. Eu preciso pensar em um número que, quando eu multiplicar por ele mesmo, eu vou ter 1024. O número é 32. 32 vezes 32, 1024. Próximo exercício, página 174, número 19. A área do quadrado vale 36 metros quadrados. Então, podemos calcular a medida do seu lado em metros. Um quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Para calcular a área, a parte interna desse quadrado, basta você pegar um lado e multiplicar pelo outro. Ou seja, é como uma raiz quadrada. Se eu multiplico um número vezes ele mesmo, eu tenho esse valor. Ele falou que a área é 36. Então, eu preciso pensar em um número que, quando eu multiplicar por ele mesmo, a resposta é 36. Então, você vai encontrar o número 6. 6 vezes 6, 36. Próximo exercício. 74, número 120. O dobro da metade da raiz quadrada de 4.096 é... Bom, primeiro eu tenho que pensar na raiz quadrada. 4.096, eu tenho que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, eu tenho 4.096. Esse número é o número 64. 64 vezes 64, nós temos 4.096. Ele diz que quer o dobro da metade. O dobro da metade desse valor. O valor da raiz de 4.096 é o número 64. A metade de 64 é 32. E o dobro de 32 é o próprio 64. Portanto, a resposta correta é a letra A. Sexto ano, nós concluímos, portanto, a nossa correção dos exercícios. Eu vou deixar para vocês uns exercícios sobre expressões numéricas relacionados com essas operações matemáticas como a nossa próxima atividade. Qualquer dúvida, nos procure na sala virtual.